No Saber Direito desta semana, o professor Ricardo Leite apresenta um curso sobre direito civil. Em pauta, a teoria geral dos contratos. Durante as 5 aulas, ele vai abordar as noções gerais sobre o tema, a classificação, as garantias legais contratuais, a função social e econômica, além da função ética dos contratos. A aula 5 começa agora. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito. Meu nome é Ricardo Rocha Leite e estou aqui com vocês para estudarmos juntos o direito civil, especificamente a teoria geral dos contratos. E hoje nossa 5ª aula, em que vamos tratar de um tema extremamente importante, extremamente relevante, que é as garantias legais contratuais, ou seja, quais garantias os contratantes têm por lei caso haja algum inadimplemento contratual, caso haja alguma inobservância do que foi estabelecido pelos contratantes. Então, o primeiro ponto é nós entendermos o seguinte: com base na autonomia privada, é possível que os contratantes estabeleçam cláusulas contratuais e, dentro dessas cláusulas contratuais, estabeleçam algumas responsabilidades caso haja inadimplemento. Então, por exemplo, é muito comum a incidência do que a gente chama de cláusula penal, multa contratual ou pena convencional, que é uma cláusula inserida em um contrato que prevê alguma multa caso haja inadimplemento por algum dos contratantes. Então, vamos exemplificar aqui com uma situação corriqueira. Um contrato de locação tem lá, dentre as obrigações do locatário, pagar o aluguel em cada dia de um determinado mês, né? Todo dia 10 do mês tem que pagar o aluguel. Caso haja o inadimplemento dessa obrigação pagar aluguel, há possibilidade de se inserir uma multa contratual para essa hipótese de inadimplemento. Isso se chama cláusula penal. Não é isso que nós vamos tratar aqui, porque essa é uma cláusula contratual, como eu disse, ou seja, uma garantia inserida no contrato, o que a gente chama de garantia contratual. O contratante sabe que se o outro inadimplir o contrato, vai ter ou vai incidir uma multa para aquela hipótese de inadimplemento. Então, isso é chamado de garantia contratual, que vai decorrer de uma cláusula inserida pelos contratantes para eventuais hipóteses de inadimplemento. Além dessas garantias contratuais, que, portanto, podem ser convencionadas pelos contratantes, existem garantias legais, ou seja, garantias que não precisam estar inseridas em um contrato, que a lei vai tutelar, a lei vai proteger o contratante caso haja alguma hipótese. Então, em um contrato, eu vou ter as garantias contratuais sem prejuízo das garantias legais. Elas se complementam, elas coexistem. E se não houver incompatibilidade entre elas, elas podem serem aplicadas simultaneamente, elas podem ser aplicadas no mesmo contexto. Eventualmente, se houver uma incompatibilidade entre uma e outra, vai caber a análise do caso concreto. Mas, em princípio, elas podem coexistir. Então, é perfeitamente possível se existir, por exemplo, uma multa contratual com uma garantia legal. Lembrando que a multa contratual ela vai ser inserida em um contrato. Então, os contratantes, celebrei um contrato. Quais garantias eu tenho? Eu tenho as garantias apostas no instrumento, ou seja, as garantias apostas no contrato, que com base no que nós já vimos, que é o princípio da obrigatoriedade dos contratos, vai obrigar os contratantes a cumprir. Mas existem também algumas garantias legais, ou seja, algumas garantias que a lei dá aos contratantes e que aí independe de previsão contratual expressa. E qual é a importância, né, para os contratantes conhecer as garantias legais? Nós vamos ver aqui durante a aula que algumas garantias legais, elas são desconhecidas pelos contratantes. Ou seja,
o contratante ele tem conhecimento somente das garantias contratuais, mas ele não sabe da existência de uma garantia legal. E aí, nós precisamos fazer um recorte, uma diferenciação, por quê? Porque existe um sistema de garantias legais numa relação de consumo, e aí quando eu falo numa relação de consumo, eu estou falando de uma garantia prevista no Código de Defesa do Consumidor, e existem as garantias decorrentes de um contrato civil, de uma relação civil, até mesmo uma relação empresarial, que vão estar previstas no Código Civil. Então, o que eu preciso identificar? É um contrato de consumo? Vou para o Código de Defesa do Consumidor e vou analisar quais as garantias legais que existem para aquela relação de consumo. É um contrato civil? É um contrato empresarial? Vou para o Código Civil para identificar quais garantias o Código Civil dá aos contratantes em um contrato civil, em um contrato empresarial. Vamos começar pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, eu vou falar aqui de garantias contratuais em contratos de consumo. E é muito importante fazer essa análise interdisciplinar para eu até mesmo poder identificar as diferenças que existem nessas garantias. Qual é uma garantia que o consumidor tem por lei para um contrato? O Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente a garantia, e aí eu estou falando de garantia legal, a garantia para o consumidor nas hipóteses de vício do produto ou do serviço. Qual seria o contexto? Um consumidor realizou, por exemplo, um contrato de compra e venda com um fornecedor e aquele produto apresentou um vício. Quando eu falo vício, geralmente o vício ele está relacionado à inadequação, ou seja, o produto ou serviço se mostra inadequado para o fim que se destina. Então, se eu comprei, por exemplo, um smartphone e esse smartphone não recarrega, a bateria não recarrega, esse smartphone tem um vício, esse produto tem um vício. A lei vai garantir ao consumidor o direito dele reclamar sobre a existência desse vício. Então, existe uma garantia legal que está prevista no Código de Defesa do Consumidor para essa hipótese de vício do produto ou vício do serviço. Ah, professor, comprei então um produto que se mostrou viciado. Onde eu vou achar na lei a garantia que eu tenho para reclamar desse vício? Artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor vai dizer que o consumidor tem o direito de reclamar quando ele constata a existência de um vício. Trata-se de um prazo decadencial e que vai variar de acordo com a durabilidade, a maior durabilidade ou menor durabilidade de um bem ou de um serviço, de um produto ou de um serviço. Então, o Código de Defesa do Consumidor diz assim: o consumidor tem o direito de reclamar, lembrando que o consumidor realizou um contrato com o fornecedor e aquele produto ou aquele serviço que foi contratado se apresentou viciado. A lei vai dizer: consumidor, consumidora, você terá o direito de reclamar no prazo de 30 dias se o produto for não durável, um produto que não tenha durabilidade, ou 90 dias se o produto for durável. Então, vamos lá. Um automóvel, uma geladeira, um smartphone, um tablet, todos esses são produtos duráveis. Então, voltando àquele exemplo, se o consumidor comprou um smartphone que se mostrou viciado, ele tem um prazo de 90 dias para reclamar desse vício. Isso é uma garantia legal decorrente de um contrato de consumo com previsão expressa no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. E aí vem a grande questão. Como eu disse para vocês, existe a garantia contratual e existe a garantia legal. Nas práticas comerciais, o
fornecedor, na maioria das vezes, até mesmo para atestar a idoneidade do produto dele, ele vai dar uma garantia. Então, vem lá a seguinte informação: smartphone, garantia de 1 ano. Essa garantia de 1 ano é uma garantia contratual, ou seja, uma garantia que o fornecedor, por meio de um contrato, está disponibilizando ao consumidor. Então, lembrando, existe a possibilidade desta garantia. Comprei um veículo, o veículo veio com garantia de 3 anos. Essa garantia é uma garantia contratual, sem prejuízo da garantia legal, que no caso dos produtos duráveis é de 90 dias. E por que essa informação é extremamente importante? Porque muitos, já dei essa aula várias vezes em vários lugares, muitas pessoas, elas chegam e falam: eu não sabia que eu tinha outra garantia além da garantia contratual. Ou seja, o consumidor, como cidadão, desconhece a garantia que a lei lhe dá. E o fornecedor, muitas das vezes, se atém à garantia contratual e fala assim: olha, sua garantia aqui é de 3 anos, a sua garantia aqui é de 1 ano. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor vai dizer no artigo 50 que a garantia contratual é complementar à legal. Ou seja, está dizendo o quê? Que o consumidor, se houver a garantia contratual, uma não exclui a outra, uma complementa a outra. O que eu estou querendo dizer é que nós, como consumidores, temos que ter a total consciência de que a lei nos dá uma garantia. Uma garantia, caso constatado algum vício, eu tenho essa garantia. A garantia contratual, ela é uma liberalidade. Como eu disse, é mais uma prática comercial em que o fornecedor ele busca atestar a idoneidade do produto dele. Olha, meu produto é bom, meu serviço é bom, tanto é que eu estou te dando uma garantia. Mas não existe obrigatoriedade na lei para que o fornecedor disponibilize essa garantia. O que existe expressa previsão é no sentido de que o fornecedor não pode exonerar-se ou não pode inserir em um contrato uma cláusula que diz que ele não deve observar a garantia legal, ou uma cláusula em que o consumidor o exonera da obrigação decorrente de uma garantia legal. Não existe isso. A lei veda essa prática, ou seja, a garantia legal do consumidor não pode ser excluída por meio de um contrato. O que pode existir é o complemento da garantia legal à garantia contratual. Então, em um contrato de consumo, o consumidor, caso constate algum vício no produto ou no serviço, ele tem o direito de reclamar no prazo de 30 ou 90 dias, a depender da durabilidade do produto ou do serviço, e esse direito não pode ser afastado por meio de um contrato. O fornecedor não pode, por exemplo, em um contrato de adesão, dizer que ele fica exonerado da garantia legal. Isso está expressamente proibido por lei. E aí, então, vem uma outra questão ainda nos contratos de consumo. Então, como eu disse para vocês, nós estamos fazendo um recorte nas garantias legais nos contratos civis e nos contratos de consumo. Começamos pelos contratos de consumo. O Código de Defesa do Consumidor, então, ele prevê o prazo para reclamar, que é um prazo decadencial de 30 ou 90, e o Código de Defesa do Consumidor, ele vai fazer uma diferença entre vícios. Lembrando que eu disse a vocês que a garantia legal ela decorre de um vício do produto ou um vício do serviço. Só que o Código de Defesa do Consumidor ele vai fazer uma diferença entre o vício aparente e o vício oculto. O que é o vício aparente ou de fácil constatação? É aquele vício que o consumidor constata de imediato ou logo após o uso. Né? Aquele vício que ele é aparente, que eu, por exemplo, comprei um carro e naquele carro há um risco na pintura. Um risco aparente. Então, esse vício ele é um vício aparente. Já o vício oculto
como o próprio nome diz, é aquele vício que o consumidor só consegue descobrir mais tarde. E o que muda? Muda um ponto muito importante aqui, que é exatamente o contexto de quando eu começo a contar o prazo. Então, o prazo ele é de 90 ou 30 dias. E o que vai mudar em relação ao vício aparente ou vício oculto é a partir de quando eu começo a contar esse prazo. Se o vício for aparente, a lei vai dizer que o prazo para reclamar, que vai variar de 30 ou 90, começa a contar de quando o consumidor, vamos imaginar, recebe o produto. Então, vamos ilustrar aqui a situação. Um consumidor realizou um contrato de compra e venda, adquiriu uma televisão pelo comércio eletrônico. Chegou a televisão, ele abriu a embalagem, abriu a caixa e verificou que aquela televisão estava com a tela rachada. Isso é um vício aparente. O prazo para ele reclamar desse vício, e aí o que ele pode pedir? Ele pode pedir a restituição da quantia, ele pode pedir a substituição do produto por outro da mesma espécie. Então, nesses casos, o prazo vai começar a contar do momento em que ele recebeu a televisão. Por isso que é importante, quando a gente faz compras pelo comércio eletrônico, que a gente já abra logo que receba, porque o meu prazo já está começando a contar da entrega do bem. Porque se eu trato de um vício aparente, a lei fala, como o vício aparente, ele vai ter o contato, um primeiro contato ou logo após já vai identificar esse vício, o prazo começa a contar da entrega efetiva do bem. Agora, se o vício é um vício oculto, o que é um vício oculto? Aquele vício que eu só consigo constatar mais tarde. Não é possível aferir, identificar esse vício logo no primeiro contato ou logo após a utilização desse produto. É um vício que eu vou conhecer mais tarde. E aí o termo inicial é o que a gente chama, a partir de quando começa a contar o prazo decadencial, ele vai variar. O artigo 26, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, vai dizer que ele só começa a contar a partir do momento que o consumidor toma ciência do vício. Por quê? Porque é um vício oculto. Então, o prazo só começa a contar a partir do momento que o consumidor toma ciência daquele vício. E olhem só que questão interessante que repercute extremamente na prática. Vamos imaginar a seguinte situação. Um consumidor adquiriu uma geladeira, celebrou um contrato de compra e venda, um contrato de consumo. Passado 1 ano e 2 meses, o motor da geladeira para de funcionar, a geladeira parou de gelar. Ou seja, há um vício no produto. Esse vício só foi aparecer mais tarde, é um vício oculto. Ou seja, ali a gente tem uma geladeira cujo prazo de vida útil é bem superior a 1 ano, então eu consigo aferir que aquele vício era um vício oculto, porque só foi aparecer mais tarde. Olhem a repercussão prática disso. Então, uma geladeira foi adquirida 1 ano e 2 meses após a aquisição, constatou-se um vício oculto no produto. O fornecedor vai dizer ao consumidor o seguinte, olha, a sua garantia contratual é de 1 ano. A sua garantia contratual é de 1 ano. O consumidor vai dizer o quê? Bom, a minha garantia contratual é de 1 ano, mas a garantia contratual ela é complementar à legal. E como se trata de um vício oculto, em que o consumidor só foi perceber mais tarde, o prazo para ele reclamar, que é de 90 dias por ser um bem durável, só começa a contar da ciência do vício. Ou seja, esse consumidor está protegido pela garantia legal? Está. E o que acontece, infelizmente, na prática? Eu falo isso porque eu já ministrei essas aulas, essa aula especificamente, em várias outras oportunidades. Várias pessoas chegam para mim ao final e falam assim, eu paguei. Eu paguei porque me falaram somente da garantia contratual. Eu não sabia que, além da contratual, eu tinha uma garantia legal. E tem.
o Código de Defesa do Consumidor diz expressamente, e se o vício é oculto, o prazo decadencial, no caso do bem durável, que é uma geladeira, é de 90 dias, a contar da ciência, pouco importando a garantia contratual. Porque lembrando que essa garantia legal, ela não pode ser excluída pelo fornecedor por expressa previsão legal. A garantia contratual, o fornecedor entra na sua esfera de faculdade, disponibilidade. Ele pode conceder ou não. Agora, se ele disponibiliza, o código vai dizer, essa contratual é complementar à legal. Uma não exclui a outra. E o que a gente vê nas práticas comerciais é uma divulgação somente acerca da garantia contratual. Por isso que é extremamente importante que nós, como consumidores, saibamos da existência da garantia legal em relação a vício do produto e vício do serviço, com previsão expressa no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. E aí entra uma outra discussão prática muito interessante, é o seguinte, uma prática comercial, talvez vocês já tenham visto isso, é pagar por uma garantia estendida. Qual é a prática, né? A prática é a seguinte, bom, eu vou te dar uma garantia contratual de 12 meses, mas você pode estender essa garantia pagando, mediante um pagamento, para 24 meses. E aí vem o nosso raciocínio. Do ponto de vista legal, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor, ele já está protegido? Já está protegido. Pela lei. Por quê? Porque se o vício ele vem aparecer mais tarde, se o vício é oculto, o prazo só começa a contar da ciência do vício. Então, vamos supor, essa geladeira que apresentou um prazo, né, ela apresentou vício num prazo já de 1 ano e 2 meses, ou seja, já ultrapassada a garantia contratual, a lei já resguarda esse consumidor, porque fala que o prazo começa a contar da ciência do vício. Não precisaria da garantia estendida, porque a lei já assim o prevê. Então, a garantia estendida, ela é uma liberalidade, o consumidor não é obrigado a pagar, mas do ponto de vista legislativo, quando nós falamos em vício oculto, há uma tutela do consumidor, que diz que o prazo para ele reclamar 30 ou 90 dias vai começar a contar da ciência do vício. Discute-se hoje, né, um aspecto que não está na lei, mas que é aplicado pela jurisprudência, é o seguinte. O Código de Defesa do Consumidor, quando ele fala do vício oculto, ele vai falar que o prazo começa a contar, ou seja, o termo inicial para que o consumidor reclame o vício é da ciência. Só que ela não limita, ou seja, vamos supor que o consumidor adquiriu uma geladeira e 10 anos depois essa geladeira apresentou um vício. Pela redação do artigo 26, parágrafo 3º, não há limite para ele tomar conhecimento desse vício, porque é um vício oculto, então a lei não estabelece um prazo máximo para ele tomar conhecimento do vício. Só que a jurisprudência e a doutrina vem aplicando um parâmetro da vida útil. Então, qual é a vida útil de uma geladeira? 7 anos, por exemplo. Então, esse vício tem que aparecer até os 7 anos. Mas no caso de uma geladeira que apresenta um vício com 1 ano, ela está perfeitamente dentro dessa vida útil. Então, a garantia legal, no caso de vício oculto, ela vai ter como termo inicial a ciência do vício. Tomei ciência desse vício oculto só agora. Não há previsão na lei, mas a doutrina e a jurisprudência vêm estabelecendo um parâmetro que é, olha, para você tomar conhecimento desse vício, você tem que tomar conhecimento desse vício pelo menos dentro da vida útil do bem. E aí, se for dentro da vida útil do bem, está tudo certo, você vai ter o direito de reclamar sobre a existência desse vício. Então, fica aqui essa primeira garantia legal prevista para o consumidor, que na maioria das vezes é desconhecida pelo cidadão,
O cidadão desconhece essa garantia e isso, então, tem gerado, né, em algumas situações, de o consumidor pagar algum valor, sendo que ele conhece somente a garantia contratual, mas, na verdade, existe aí, além da garantia contratual, uma garantia legal. E é, então, indispensável que o consumidor conheça a incidência do artigo 26 como garantia legal sobre vício. Então, constatado um vício, realizado um contrato, aquele produto ou aquele serviço apresentou um vício, esse consumidor, nesse contrato de consumo, tem uma garantia legal que o protege contra esses vícios e lhe assegura o direito de reclamar no prazo de 30 ou 90 dias, a depender da durabilidade do produto ou do serviço. Se for durável, 90 dias. Se for não durável, 30 dias. Lembrando que o prazo começa a contar a depender da espécie de vício. Se o vício for aparente, da entrega efetiva ou da prestação do serviço. No caso de vício oculto, a partir do momento em que o consumidor toma ciência desse vício. Então, é extremamente importante que o consumidor saiba que, além da garantia contratual, existe essa garantia legal, que, conforme redação legal, prevê, né, um complemento, não uma exclusão, né? Uma garantia contratual não exclui uma garantia legal. Exatamente o oposto que a lei diz, porque a lei diz que uma complementa a outra. Então, essa é a primeira garantia legal que está prevista em lei, logicamente sem prejuízo de outras garantias contratuais que estejam estabelecidas em cláusulas contratuais, mas essa garantia o consumidor tem assegurado. E aí, só para fechar esse raciocínio em torno das garantias legais, tá bom, eu constatei um vício, né, um vício no produto, um vício no serviço, quero reclamar. O que eu posso, como consumidor, pleitear? Vou ter que analisar o tipo de vício, se é um vício do produto ou um vício do serviço, se o vício é de qualidade ou se o vício é de quantidade. Como assim? Se o vício ele é inadequado, uma televisão que não funciona, um smartphone que não recarrega, isso diz respeito a um vício na qualidade ou um vício na quantidade. Eu comprei um produto que diz lá que tem 1 quilo, mas nem tem 900 gramas. Então, na verdade, eu estou falando de um vício de quantidade. O que o consumidor vai poder pleitear? Ou ainda, a má prestação de um serviço, né? Contratei um serviço de transporte aéreo e a companhia aérea cancelou o voo. O que eu, como consumidor, posso pleitear diante desse vício do serviço? A respeito das possibilidades, ou seja, dos direitos que o consumidor tem para pleitear, né, dentro dos prazos decadenciais, os vícios estão nos artigos 18, 19 e 20 do Código de Defesa do Consumidor. Se é um vício de qualidade, artigo 18. Se é um vício do produto de qualidade, artigo 18. Vício do produto de quantidade, artigo 19. Vício do serviço, artigo 20. Então, por exemplo, se é um vício do serviço, o artigo 20 assegura a possibilidade de restituição da quantia, a substituição, né, a reexecução do serviço, ou até mesmo que o serviço seja reexecutado por um terceiro. Então, essas são hipóteses, são alternativas disponibilizadas ao consumidor, caso ele esteja diante de um vício do produto ou do serviço e venha reclamar com base na garantia legal dentro do prazo estabelecido por lei. Fechado esse ponto acerca dos contratos de consumo, vamos falar agora das garantias legais nos contratos civis. Quando eu falo em contrato civil, lembrando das nossas primeiras aulas, nós estamos falando de contratos que têm ali uma simetria. Há uma simetria entre os contratantes, ou seja, são contratos em regra paritários. Não que não possa existir contrato de adesão numa relação civil, pode, mas geralmente os contratos civis, eles são contratos paritários, são contratos simétricos, contratos em que os contratantes vêm a discutir o conteúdo das cláusulas contratuais.
Quando eu falo em contrato civil, e isso eu também vou aplicar a contratos empresariais, existem duas garantias legais muito importantes previstas na teoria geral dos contratos, na parte do Código Civil destinada à teoria geral dos contratos. Nós temos os chamados vícios redibitórios e nós temos a chamada evicção. Então, um contratante em um contrato civil tem garantias legais? Tem garantias que a lei prevê para esses contratantes? Tem. Quais são essas garantias legais? São vício redibitório e evicção. Vamos passar aqui ao estudo delas e vamos analisar com base no que diz o Código Civil. O Código Civil, no contexto da teoria geral dos contratos, ele prevê expressamente sobre os vícios redibitórios. E a previsão sobre os vícios redibitórios, a regulamentação se dá a partir do artigo 441. E aí diz assim, vícios redibitórios, artigo 441 do Código Civil. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo, e aí nós fazemos aquele link com a aula anterior, lembrando, o que é um contrato comutativo? Contrato comutativo é aquele que tem prestações certas e determinadas. Então, para que haja incidência de vício redibitório, que a gente vai ver o que é, a lei prevê que o contrato deve ser um contrato comutativo. Além disso, fala assim, pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos. Então, o vício redibitório nada mais é do que o vício oculto. Se eu realizei um contrato de compra e venda, que é um contrato comutativo, prestações certas e determinadas, e aquele produto, aquele bem, apresentou um vício, a lei está dizendo o quê? Que eu posso rejeitar essa coisa. Só que qual é o vício? O vício oculto, que nada mais é do que o chamado vício redibitório. E aí, prosseguindo no artigo 441, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Então, primeira garantia que um contratante tem em um contrato comutativo é que ele pode rejeitar o bem caso esse bem apresente um vício oculto. O que é um vício oculto? A gente até já falou sobre o vício oculto quando nós estudamos as garantias legais nos contratos de consumo. O vício oculto é aquele vício que o contratante não observa de imediato. Ele é o oposto do vício aparente, né? O vício aparente é aquele vício de fácil constatação. Já o vício oculto é aquele vício que o adquirente de um bem, ele somente vai perceber mais tarde. Quais são as hipóteses incidentes na prática de vícios redibitórios? Veículos, né? Problema no motor, motor retificado, odômetro adulterado, são situações que caracterizam vícios ocultos. Então, um adquirente foi lá e comprou uma moto. Essa moto, ele verificou posteriormente que estava com o odômetro adulterado. O que a lei diz que esse adquirente pode pleitear? Ele pode pleitear, por uma via judicial, por exemplo, que ele não quer mais aquele bem, que ele quer o quê? Resolver aquele contrato, extinguir aquele vínculo contratual em razão da existência de um vício oculto e que ele quer rejeitar essa coisa porque ela apresenta esse vício oculto. O vício oculto, ele tem uma aplicação direta ou uma inter-relação direta com a boa-fé objetiva. A gente falou, quando falamos das funções éticas dos contratos, ou da função ética do contrato, que a boa-fé, na sua função integrativa, ela tem ali o dever anexo de informar. E quando se fala em vício oculto ou vício redibitório, é exatamente uma omissão da informação, né? Até mesmo um comportamento que não é ético, é um comportamento desleal quando se omite uma informação relevante para uma das partes, ou seja, não foi alertado, por exemplo, que o veículo tinha um motor retificado, não foi alertado, por exemplo, que aquele veículo estava com o odômetro adulterado, e isso gerou o quê? Gerou a possibilidade do adquirente que tomou conhecimento do vício posteriormente a rejeitar a coisa ou pedir o abatimento do preço. Então, se um contratante
Comprei um veículo e constatei um vício posteriormente à aquisição desse veículo. Qual a garantia que a lei me dá? A lei, no artigo 441, vai dizer que este adquirente que foi vítima, né, de um vício redibitório, de um vício oculto, de um vício que só poderia perceber mais tarde, poderá rejeitar aquela coisa, pondo fim ao vínculo contratual, e também poderá, caso queira, né, pedir um abatimento no preço. Poxa, aquele veículo tinha uma retificação no motor, eu ainda tenho interesse em manter o vínculo contratual, mas eu quero que haja um abatimento no preço. Logicamente, retificação de motor aqui não estamos falando de adulteração de sinal, né? Porque isso é crime, né? Está lá previsto no Código Penal. E sim uma retificação autorizada, não uma adulteração de sinal identificador de veículo, porque isso caracteriza um crime. Mas sim uma retificação que foi lícita, né? Admitida ali licitamente e que não venha a gerar conduta criminal. Então, essa garantia é uma garantia que a lei dá ao adquirente de um bem, caso ele constate que esse bem apresenta um vício oculto. Essa é a primeira hipótese, que então se chama de vício redibitório. E aqui uma informação importante é a seguinte: quando a gente faz a análise comparativa entre os contratos civis e os contratos de consumo, no que diz respeito às suas garantias, nós já identificamos uma diferença. Qual a diferença? Nos contratos de consumo, cuja garantia está regida lá pelo artigo 26 do CDC, fala-se em vício aparente e vício oculto. Lembrando que o que muda é a contagem do prazo. No caso do vício aparente, a contagem do prazo da entrega efetiva ou da prestação do serviço. No caso do vício oculto, a partir do momento em que toma ciência. No Código Civil, nos contratos civis ou empresariais, é diferente. É diferente por quê? Porque no Código Civil há a garantia legal somente para os vícios ocultos, para os vícios redibitórios. Em nenhum momento o Código Civil vai tratar dos vícios aparentes. E aí qual é a justificativa? A justificativa é que no contrato de consumo, na relação jurídica de consumo, existe uma vulnerabilidade, uma desigualdade. Então, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai atuar como um sistema protetivo. Então, ele vai proteger o consumidor tanto de vício aparente como de vício oculto. Já no caso do contrato civil, em que eu presumo que as partes são iguais, paritárias, estão em situação de paridade, eu vou proteger somente para os vícios ocultos. Então, um ponto importante é: contrato de consumo pode ser vício aparente ou vício oculto. Contrato civil, somente vício oculto. E aí, um outro ponto interessante: tá bom, eu entendi, né? Fui vítima aí de um vício oculto. Qual o prazo que eu tenho para reclamar? Ou seja, eu não quero mais aquele veículo que retificou o motor, que veio com o odômetro adulterado. Qual é o prazo que eu tenho para reclamar? O prazo, que é também um prazo decadencial, assim como o Código de Defesa do Consumidor, está previsto no artigo 445 do Código Civil, que diz assim: o adquirente decai do direito de obter a redibição. O termo redibição é exatamente quando ele rejeita a coisa. Então, se fala assim, uma ação redibitória. Na ação redibitória, aquele adquirente do bem que tem um vício oculto está buscando o quê? Rejeitar aquela coisa. A redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e de 1 ano se for imóvel. Então, o prazo vai variar de 30 dias para bens móveis e de 1 ano para imóveis. E vem o parágrafo 1º e diz: quando o vício por sua natureza só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que tiver ciência até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis, e de 1 ano para os imóveis. Então, qual que é o raciocínio que se tem aqui, qual é a interpretação jurisprudencial? Vamos imaginar o veículo. Comprei um veículo que contém um vício redibitório. Segundo o parágrafo 1º, eu terei o prazo de até 180 dias,
até 180 dias para tomar ciência desse vício. Então, estava lá com o odômetro adulterado. Eu tenho até 180 dias para tomar ciência. Tomei ciência desse vício redibitório, eu tenho 30 dias para reclamar. Aí, se for um imóvel, 1 ano para tomar ciência, mais 1 ano para reclamar. O Código Civil, diferente do Código de Defesa do Consumidor, ele já estabelece um prazo máximo para tomar ciência. No caso do Código de Defesa do Consumidor, nós vimos que não há essa limitação, e aí a doutrina e a jurisprudência vão estabelecer o critério da vida útil. Já no Código Civil, não. É um prazo para tomar ciência e um prazo para reclamar. Se o bem for móvel, 180 dias para tomar ciência e 30 para reclamar. Se for imóvel, 1 ano para tomar ciência, mais 1 ano para reclamar. Então, diante desse contexto de vício redibitório, que nada mais é do que um vício oculto, quando se busca rejeitar a coisa, em razão dessa garantia legal, em razão desse vício oculto, a lei vai estabelecer limites temporais, que são esses prazos que vão variar se o bem é móvel ou se é imóvel. No caso do direito do consumidor, a diferença é entre bem durável e não durável. Então, quando a gente faz essas análises comparativas, nós conseguimos identificar algumas diferenças entre os institutos. No CDC é vício aparente e vício oculto, no Código Civil é somente vício oculto. Prosseguindo, então, na análise das garantias legais nos contratos civis, vimos o vício redibitório como uma garantia legal. A segunda garantia legal diz respeito à evicção. O que é a evicção? O que representa esse instituto no âmbito das garantias dos contratos civis? A evicção, ela é, em linhas bem gerais, quando um adquirente de um bem perde esse bem em decorrência de uma decisão judicial ou administrativa. Então, vamos pegar situações práticas, de aplicação prática, que a gente identifica nos julgamentos dos tribunais, tanto os tribunais estaduais como no Tribunal Superior. Imagine uma pessoa que adquiriu uma moto. Essa pessoa foi, uma pessoa, vamos imaginar aqui exemplos. O João vendeu uma moto para o Pedro. Aí a Maria fala, não, peraí, João, essa moto é minha. Essa moto não é sua, você não poderia ter vendido. O caso, o João, ele fez o que a gente chama de alienação a non domino. Ele vendeu uma coisa que ele não era o dono. A gente só pode vender aquilo que a gente é dono. Então, o Pedro que adquiriu, ele foi demandado, foi proposto uma ação pela Maria contra ele, Pedro. A Maria buscava o quê? Falou, juíza, eu quero que seja reconhecido que esse bem é meu, que essa moto é minha, e uma vez reconhecido, eu quero reivindicar essa moto para mim. Então, se ficar reconhecido em um processo judicial que a moto é da Maria e o Pedro perdeu essa moto porque o João vendeu uma moto que não era dele, ocorreu o fenômeno da evicção. E o Pedro será considerado evicto. Quem é o evicto? É aquele que perdeu a coisa em decorrência de uma decisão judicial. Estava lá com a moto, chega uma ordem judicial falando que tem que entregar a moto para Maria. O Pedro perdeu a moto em decorrência dessa decisão judicial. O que o Pedro vai poder fazer? O Pedro vai poder demandar o João, que vendeu a moto que não era dele. Então, essa é uma garantia que a lei confere ao evicto para que ele seja indenizado em decorrência da perda do bem que ele adquiriu por uma pessoa que não podia transmitir a propriedade. Se nós formos para o Código Civil, o Código Civil vai tratar da evicção a partir do artigo 447 e diz assim: nos contratos onerosos, artigo 447, contratos onerosos, ou seja, a evicção não é aplicável aos contratos gratuitos, o alienante é aquele que vendeu, responde pela evicção. Então, o que a lei está garantindo? No nosso exemplo, está garantindo que o João seja responsável perante o Pedro
pela evicção, porque o Pedro perdeu para Maria a moto. E aí diz, subsiste essa garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Houve um leilão e aí aquela pessoa adquiriu um bem em um leilão e posteriormente veio a perder esse bem em decorrência de uma decisão judicial. Ele pode buscar responsabilizar civilmente em decorrência dessa perda. Então, qual é a lógica da lei, né? Qual que é a intenção da lei? A intenção da lei é garantir ao evicto que ele busque, né, ser indenizado, ser reparado dos danos que ele sofreu em decorrência da perda da coisa. E ele vai buscar esse pleito, ele vai buscar essa reparação de quem? De quem o vendeu, que é o que a lei diz ser o alienante. Então, o instituto da evicção nada mais é do que uma garantia legal àquele que perdeu o bem em decorrência de uma decisão judicial ou administrativa. Como assim, pessoal, administrativa? A pessoa estava trafegando com um veículo, parou numa blitz e aí, olha, esse veículo que você está trafegando tem uma restrição judicial. Esse veículo não poderia estar trafegando, esse veículo vai ser apreendido e deslocado para o pátio da delegacia. Aí essa pessoa fala, bom, eu não sabia dessa restrição, eu estou perdendo essa coisa em decorrência de uma decisão administrativa do Departamento de Trânsito que está apreendendo esse veículo. Essa pessoa pode ser considerada evicta e pleitear uma reparação contra o alienante que lhe vendeu um bem que tinha uma restrição judicial. Então, a evicção, ela atua como uma garantia para aquela pessoa, para aquele adquirente que perdeu o bem em decorrência de uma decisão judicial ou até mesmo uma decisão administrativa. Aquele bem tinha uma restrição, não só judicial, pode ser também uma restrição administrativa. E aí, então, ocorre o que a gente chama de evicção, que é uma garantia que está prevista no Código Civil para os contratos. Uma questão interessante envolvendo a evicção é porque a evicção ela pode lidar com cadeias dominiais, ou seja, o A vendeu para o B vendeu para o C vendeu para o D vendeu para o E e o E perdeu a coisa. Ou seja, houve uma cadeia, né? Houve ali uma cadeia de transferência que culminou na perda do bem pelo E, mas o A vendeu para o B vendeu para o C vendeu para o D. Esse E, ele vai poder exercer o seu direito, o direito assegurado por lei, a garantia legal, contra quem, segundo a legislação, havia, né, uma previsão do que se chama de denunciação por salto. O que é isso? O E, que seria o último da cadeia, ele poderia demandar, buscar a sua garantia diretamente contra o A. Hoje em dia, né, existe uma regulamentação no Código de Processo Civil de 2015, que é um instituto da denunciação da lide que limitou como se faz isso em um processo judicial. O que é a denunciação da lide? A denunciação da lide é uma espécie de intervenção de terceiros. Um caso aqui, uma intervenção de terceiros, em que vai se possibilitar o seguinte, vamos ilustrar aqui para ficar mais fácil. Vamos imaginar essa cadeia, A, B, C, D e E. O E perdeu o automóvel, por exemplo, para o F. O F propôs uma ação contra o E. O E é o último da cadeia e o F é aquele que se diz ser o real proprietário do bem e quer, por meio de uma determinação judicial, que o bem lhe seja entregue. O que a legislação processual permite? O E, que foi demandado, falou o seguinte, bom, se eu perder esse bem, eu vou ser considerado evicto. Então, eu posso, nessa mesma relação processual, denunciar da lide o D. Denunciar da lide para quê? Para que, se eu for condenado nesse processo, nessa mesma relação processual, o juiz determine que o D me indenize pelos prejuízos que eu tive em decorrência da perda da coisa. Então, o Instituto da Evicção,
que é um instituto de direito material, previsto na teoria geral dos contratos, ele tem uma aplicação em um processo judicial, porque é uma hipótese do que a gente chama de denunciação da lide, ou seja, aquele que eventualmente tiver a possibilidade de perder o bem, já pode chamar aquele que o vendeu, no caso, no nosso exemplo, né, o E, que é o último da cadeia, ele pode denunciar da lide o D, que é o que o antecedeu na cadeia, para dizer o seguinte, olha, eu já quero que ele integre a relação processual, porque se eu perder esse bem, eu já quero que o juiz, nesse mesmo processo, já me assegure a indenização que eu tenho direito por ser considerado evicto. Então, a denunciação de alide propicia isso. E vai ter um terceiro, que é aquele que alienou o bem, que esse terceiro, então, poderá pleitear que se faça essa possibilidade de condenação. Então, o que nós temos aqui é esse contexto das garantias legais nos contratos civis, e essas garantias legais são os vícios redibitórios e a evicção. Encerramos aqui, então, os sistemas de garantias contratuais, em sistemas de garantias legais, né, que se complementam às contratuais caso existentes, e fizemos um recorte entre as garantias legais previstas no âmbito dos contratos de consumo e das garantias legais previstas nos contratos civis. Agora, então, vamos ao quiz para aplicar aqui os conhecimentos que nós construímos nessas aulas. Primeira questão. Pedro vendeu seu automóvel a Ana. Após o pagamento da quantia, porém antes da transferência do bem, Paulo, o credor de Pedro, conseguiu reaver o bem em uma ação judicial. Posteriormente, Ana soube que Pedro transferiu o veículo, mas não era o real proprietário. No caso, está presente um instituto conhecido como dolo. Não, né? Não seria a hipótese de dolo, porque o dolo é um defeito do negócio jurídico que diz respeito à manifestação de vontade. São os chamados vícios do consentimento. Dolo e lesão, então, dizem respeito à vontade. Não seria a aplicação aqui no caso. Este contexto retrata exatamente uma evicção, ou seja, né, Ana soube que Pedro transferiu o veículo, mas não era o real proprietário. Houve o que a gente chama de alienação a non domino, e a perda do bem em decorrência dessa situação gera o instituto da evicção. Resposta item C. Não é vício redibitório porque a questão aqui não trouxe informação sobre a existência de vício oculto sobre o bem. Então, a questão discutia titularidade do bem, transmissão de bem porque não é dono, que representa o instituto da evicção. Próxima questão. João vendeu sua motocicleta a Tânia. Após a aquisição, Tânia constatou que o veículo estava com o odômetro adulterado. Então, Tânia procurou João e soube por ele que foi omitida essa informação no momento da venda. Tânia será protegida pelo ordenamento jurídico com base no seguinte instituto. Exceção do contrato não cumprido, não, aqui é uma matéria de defesa a ser alegada em contratos bilaterais, que não tem nenhuma relação com o caso. Evicção, não, porque também não retrata perda do bem, alienação a non domino. Teoria da imprevisão, não, né, porque como nós vimos, a teoria da imprevisão, ela possibilita a resolução ou a revisão do negócio jurídico com base em fatos extraordinários e imprevisíveis, e não é o caso. E a resposta correta é exatamente o vício redibitório, que nada mais é do que a existência de um vício oculto. Então, constatou posteriormente que o veículo estava com odômetro adulterado. Odômetro adulterado é uma hipótese de vício oculto e a questão ainda retrata a ausência de informação, né, violação da boa-fé objetiva com base naquela função integrativa da boa-fé. Vamos para a próxima questão. Sobre as garantias legais dos contratos previstos no Código Civil, assinale a opção correta. A evicção pode ser excluída em contrato de adesão? A evicção é um direito, é uma garantia legal. E foi exposto, quando falamos de classificação dos contratos,
que nos contratos de adesão não é possível a renúncia antecipada a direitos. Como a evicção é um direito, né, daquele evicto que perdeu a coisa em decorrência de uma decisão judicial, isso não pode ser excluído por meio de contrato de adesão, porque a renúncia antecipada a direitos é vedada em contratos de adesão. B. O vício redibitório é aplicado aos vícios aparentes e ocultos. Lembrando que nós estamos falando do Código Civil, o enunciado retrata expressamente o Código Civil. A distinção que existe, ou a conjugação, a aplicação simultânea é para o Código de Defesa do Consumidor. No caso do Código Civil, o vício redibitório é aplicado somente aos vícios ocultos. No Código de Defesa do Consumidor, no Sistema de Garantias Legais do CDC, nós temos a proteção do consumidor tanto dos vícios aparentes como dos vícios ocultos. No caso do Código Civil, é somente vício oculto. Então, está errado aqui. O item B está incorreto. C. A evicção subsiste ainda que a aquisição tenha se realizado em asta pública. Sim, esse item está correto por expressa previsão no Código Civil. Então, se a perda da coisa decorre de uma alienação ou de uma aquisição em asta pública, ainda assim pode ser aplicado o Instituto da Evicção. Resposta é item C, mas vamos comentar aqui o item D. O evicto, que é aquele que perdeu a coisa, na hipótese da evicção, somente pode pedir a restituição parcial do valor que pagou. Não, né? Incide aí a ideia da reparação integral, e a reparação integral é ser indenizado em todo o prejuízo que teve e não somente no prejuízo parcial. Então, com isso, fechamos nossas 5 aulas sobre direito civil, sobre teoria geral dos contratos. Queria aqui agradecer, né, a audiência aí de todos que se dispuseram a assistir essas aulas, agradecer a todos da equipe aqui pelo apoio, uma equipe maravilhosa que sempre me recebe muito bem nas oportunidades que eu tive de estar aqui. Meu muito obrigado a todos, aos organizadores do programa, que é um programa fantástico, um programa que propicia tanto aos estudiosos do direito como às pessoas que não têm ou ainda estão em construção de uma formação jurídica, possam ter acesso à informação, uma informação que busca ser uma informação mais direta, uma informação mais clara, que propicia as pessoas, por meio de uma transmissão aberta, né, conhecer os seus direitos, reivindicar os seus direitos, aplicar os seus direitos. Muito obrigado a todos, a todas, e espero que nos encontremos em outras oportunidades. Até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.